Serão dias, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração. Nós estamos muito felizes como pastores, daquilo que o Senhor Ele tem feito em nosso ministério, Ele tem feito em nossa vida. Então é muito gostoso estar aqui, mas isso só está acontecendo porque nós temos vocês, amém? Que Deus tem tocado, que Deus tem também levantado, como eu falei, com alguns nós estamos namorando, Então o namoro serve para se conhecer, Está ali o Alfredo, a família, só está assim, Vamos ver essa turma aí, esse pastor, Está paquerando, tá? Então isso é namoro, Namoro você ainda decide se você quer, se você não quer, Quando você vê algumas coisas, você fala, esse rapaz não vai dar, E noivado já é um compromisso um pouquinho mais sério, Já é algo que você decidiu, você tomou uma decisão, e você está ali noivando, agora você está envolvido com a família, então é algo mais sério. E aí você casa, E eu quero crer que todos vocês que estão aqui, com exceção do Alfredo, nós já casamos, amém? Por isso que Deus trouxe você aqui, porque a partir daqui é que o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa igreja, amém? Ou melhor, na igreja dele, amém, meu querido, amém? Então o Senhor vai nos alinhar naquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor tem nos entregado, igreja, de todos esses 7 anos de ministério, de coisas fragmentadas, Ele dá uma coisinha aqui, Ele dá uma coisinha ali, Ele nos dá um tipo de mensagem. Todo mês de janeiro, o Senhor vem com algo novo sobre a nossa vida, para nos dar uma direção daquele ano, Quando o Senhor falou sobre o perfume, quando a Paula teve a revelação da adoração que estava subindo para ele, da igreja dele, E o Senhor falava para Paula que era um cheiro de churume, que é o cheiro do lixo. Daí você fala, pô, eu conheço o cheiro do churume, que é do lixo que a gente tem na nossa casa. Mas daí o Senhor falou para ele, não é esse churume, é o churume de cemitério, Essa é a adoração que está subindo. E o Senhor então começou a mover de transformação na nossa igreja, e nós começamos muito a falar de perfume, E foi um ano que nós perfumamos, falamos de flores, falamos de perfume, falamos da unção, do óleo da unção, falamos do incenso, e fomos tratados e restaurados ali. Quando o Senhor vem no final de dezembro, e nós, na glória de Deus, Senhor, o que o Senhor tem para 2015, Aí o Senhor nos mostrou através, daquela mulher, do fariseu, que ela entra na casa, que abre o vidro dela alabastro, se lança aos pés do Senhor Jesus, quebra o perfume, e ela começa a ungir Jesus, e Jesus fala lá que ela estava preparando ele para o sepultamento, amém? Então 2015 foi um ano que Deus falou assim, olha, vai ter que morrer, Quer pregar essa mensagem? Tem que morrer, o eu tem que morrer, as vontades têm que morrer, e nós começamos então a entender esse caminhar de Deus, E em 2016, no comecinho desse ano, eu estava aqui adorando a Deus, aconteceu isso aqui no mês de abril, que nós estivemos aqui. O Senhor em janeiro falou para nós, falou, Deus, o que vem pela frente, Mudamos a nossa adoração, fomos tratados com o teu perfume, agora nós morremos em 2015, mensagens para que a gente renuncie, para que a gente entregue, para que a gente seja totalmente teu. E aí, o que o Senhor vai fazer em 2016? Daí o Senhor falou para nós, agora sim eu posso ressuscitar vocês. Olha que gostoso isso, Pastor, mas vocês borraram isso nesses 3 anos? Não, igreja. O Espírito Santo foi nos entregando, por isso que eu digo coisas fragmentadas que você vai juntando, e vai formando o que? Algo que eu sempre pedi para ele. Meu querido, o Senhor falou para nós no começo desse ministério, quebre tudo que vocês conhecem de igreja. Quebre. Sabe o conceito de igreja? Quando nós fundamos a igreja, começamos a igreja, nós nem sabíamos o que era ser uma igreja. Aí o Senhor falou para nós, vocês não sabem 10, é esses que eu quero usar. Porque vocês vão quebrar o conceito que vocês conhecem de igreja, e nós vamos fazer a minha igreja juntos. Foi isso que o Senhor entregou para nós. Amém, igreja? Amém? Só que nesses 7 anos de ministério, em 2016 o Senhor falou que agora nós vamos ressuscitar vocês. O que ele estava falando? Eu vou gerar aqui, o meu projeto para esse ministério é gerar filhos e filhas, no qual eu vou manifestar nesse mundo. Olha que gostoso isso.
e nós começamos então a entrar num governo de paternidade, né, de intimidade com o Pai. Quando nós adoramos, revela-nos o Pai. Você sabe o que você está dizendo, igreja? Revela-nos o Pai. Quando o mundo clama, revela-nos o Pai. O mundo está clamando para que pequenos cristos como eu e você se revelem ao mundo. Porque você pode ver, né? Eu estava ali atrás, né, do Alfredo, do Nicolas, que são pai e filho, e gente, como vocês dois são parecidos demais, né? Até pela costa, a orelha dos dois é igualzinho. Depois você vai ali e tem uma foto que você vê. Porque quem revela o Pai? O Nicolas. Amém? O Nicolas é a cara do Pai. Quando o Senhor diz, revela-nos o Pai, Deus está falando que nós temos que ter, as pessoas têm que olhar para nós e ver o Pai em nós. Jesus falava o quê? Eu só faço o que eu vi o Pai fazendo. Quando você olhava para Jesus, o amor de Jesus, quem você estava vendo? O Pai. Amém? Então é esses filhos que o Senhor quer levantar. Só que nisso tudo que nós estamos juntando como igreja, olha aqui para mim, pega isso do teu espírito aí. O Senhor está nos entregando um fundamento apostólico, igreja, baseado nos 5 ministérios da igreja. E aí você vai entender também, porque Deus foi se soltando, e agora as peças começam a se encaixar no ministério, na nossa vida, mas você já está bem familiarizado com tudo isso. Nós só vamos agora juntar algumas peças em cada lugar, amém? Para que a gente possa ter um entendimento mais agora palpável, mais não só do sobrenatural, mas do natural, né? De Deus na nossa vida, na nossa igreja. Então eu quero falar um pouquinho nesta manhã sobre o fundamento apostólico, né? Igreja, o que é um ministério, né? Todos têm ministério. O que é um ministério? O que é que o Senhor tem para a sua vida? Ah, pastor, eu ainda não sei. Você vai descobrir. Amém? Você vai descobrir nesses dias. Ministério é uma revelação que você recebeu dos céus. É uma revelação que você recebeu do céu para cumprir um propósito de Deus aqui nessa terra. Você recebeu essa identidade, você recebeu uma revelação de Deus para a sua vida, né? Você tem um chamado, algo que queima no seu coração para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Todos nós nascemos com um propósito, amém? Acho que nós já fomos curados de todo espírito de rejeição aí nesse mês de janeiro, no acampamento, né? Aqueles que dizem, porque eu nasci, minha mãe queria me abortar, nós já fomos curados de tudo isso. Hoje nós temos um propósito eterno em Deus. Nós somos filhos e filhas do Senhor, amém? 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 Você já foi curado? Amém? A credencial do ministério da igreja é a revelação que ela recebe. A credencial do ministério é a revelação que ela recebe do Senhor, que ela recebe do céu para a nossa vida. Então, revelação e propósito de Deus, eles andam juntos. Porque você tem que saber qual é o propósito. E para você saber qual é o propósito, você tem que ter uma revelação de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Amém? Quando você olha nisso daí, eu vou explicar melhor para você. Quando você olha para Noé, igreja, Noé tinha uma revelação de Deus. Noé, qual foi a revelação de Deus para Noé? Olha, Noé, eu vou mandar água, eu vou destruir a terra com água. Construa uma arca para mim. E todo mundo chamava aquele homem de louco. Olha a revelação que Deus está me dando. Eu vou construir uma arca. Um povo que nunca viu chuva, igreja. Mas ele teve uma revelação do céu para salvar a sua casa. Ele começa então a construir uma arca. Todo mundo chamando ele de doido. Mas qual era o propósito de Deus quando entregou essa revelação para Noé? Acabar com tudo, igreja, começar de novo. Era uma nova tentativa de Deus. Esse era o propósito de Deus ali para a história, para esse momento da história. Amém? Quando Deus fala com Davi, qual é a revelação que Davi recebe, igreja? Davi está lá quietinho e vem um profeta trazer uma revelação para ele. Olha, baixinho ou pequenininho, você que está aí, né, cuidando das ovelhas do seu pai, deixa o profeta chegar lá e ter uma revelação para você. O Senhor mandou te ungir rei de Israel. O Senhor vai te
forte dessa nação. O Senhor vai, através da sua vida, unificar a nação de Israel. Amém, igreja? Quando o profeta chega para Davi e fala: Davi, está fora do tempo, porque será um tempo para a minha igreja lá na frente, depois da ressurreição do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Davi, igreja, já instituiu a adoração da maneira como nós adoramos hoje. Lá no Velho Testamento você já vê ele colocando os levitas, colocando cada um no seu lugar para adorar ao Senhor. Ele acabou com aquele negócio de sacrifício, ele entendeu a misericórdia que era, mas qual era o propósito de Deus? Davi, eu vou começar um reino eterno na sua vida. Já era nos revelar no Filho. Quando estão entendendo isso? Revelação e propósito, elas andam junto, igreja. Qual a revelação de Deus para esses dias aqui na nossa vida? É pôr você no propósito. E estar no propósito de Deus, sabe aquela oração que sempre fala isso: ai Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Meu irmão, se você está fazendo essa oração, ainda você não sabe o propósito de Deus para a sua vida. Porque quem sabe tem a revelação do propósito de Deus para a sua vida, sabe qual é o teu propósito e o teu lugar no centro da vontade de Deus. Sabe, entendeu a diferença? Entendeu? Pegou isso aí. Então eu não quero mais, pelo menos da liderança aqui de vocês: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Atenção, você não entendeu ainda. Porque Deus já te deu o propósito, já te deu o teu lugar. É só você ocupar o teu lugar. Amém? Então a revelação de Deus esses dias é nos colocar no propósito dele. Amém, queridos? Amém? Por quê? Olha aqui para mim. Deus só vai receber a sua adoração completa, a sua adoração que Ele quer tirar de você, quando você estiver no local certo, fazendo o que Ele tem para você fazer e no tempo que Ele tem para você estar na vida. Tem que estar tudo junto, igreja. Tem que estar no local certo, aonde o Senhor quer a sua vida. Você tem que estar no tempo de Deus, porque tem muito missionário, pastor abrindo igreja, fazendo coisas fora do tempo de Deus e não dá certo. Amém? E você tem que estar, igreja, no local certo, fazendo o que é certo no local certo e no tempo certo. É aí que a sua adoração é por Ele. É aí que nós podemos dizer: olha Deus, eu entendi o teu propósito para a nossa vida. Amém? Então, um momento muito gostoso como igreja. Eu tenho falado isso esse ano eu estou muito feliz. Porque nós estamos escolhendo aquilo que nós plantamos com lágrimas esses anos todos. Porque nós vencemos todas as investidas de Satanás contra a nossa vida. E nós estamos aqui como igreja e nós estamos colhendo os frutos de tudo isso. E vocês são esse fruto. A igreja é esse fruto de Deus. Então nosso coração está feliz por quê, igreja? Porque o Senhor, Ele está nos dando uma identidade nele, igreja. Sabe, cada igreja tem a sua particularidade em Deus. Cada igreja tem um propósito, cada igreja tem um chamado, cada igreja tem um tempo, cada igreja tem um local, amém? E nós queremos isso para a nossa vida. Senhor, onde o Senhor nos quer? Qual é o nosso lugar? O que é para nós fazer no corpo de Cristo? E qual é o tempo que o Senhor tem para a nossa vida? É um tempo gostoso, é um tempo de colher, é um tempo de caminhar com o Senhor, amém, igreja? Deus está nos dando discernimento. Deus está nos dando entendimento da função dEle, da nossa função no corpo dEle, como todo, como igreja, amém? Por isso o Senhor está nos entregando um fundamento apostólico. Eu vou falar algumas coisinhas rápidas, que você já ouviu de mim, alguns já ouviram, outros não. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Efésios 4. E você vai grifar, igreja, na sua Bíblia, esse texto. Efésios 4, abra comigo aí.
Todos já abriram? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Presta atenção, a palavra por si só já fala conosco. Rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação ou do propósito que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Fala comigo no versículo 11. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, presta atenção, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Amém, igreja? Amém? Eu vou deixar aqui, vou virar para você aí, para você ver. Depois eu mando para você. Em uma conversa com o Mateus, o Senhor foi dando algumas coisas para mim, e o Senhor ele foi completando essas coisas. Você vê a nossa faixa, né, a fachada da nossa igreja, e você vê aqueles desenhos lá, e aqueles desenhos tem os 5 fundamentos da igreja, a nossa identidade em Cristo, amém? E o Senhor então, através de Efésios 4, ele deu os 5 ministérios fortes da igreja, que é esse fundamento apostólico. Você vai entender mais sobre isso com outros versículos da palavra de Deus. Então, uns o Senhor está falando também como apóstolos, outros como profetas, mestres, pastores e evangelistas, amém? E o Senhor foi linkando algumas coisas que eu falei que estava fragmentado, mas o Senhor foi unindo. Quando você lembra em 2011 eu preguei uma mensagem sobre o reino de Deus, os que estavam comigo, ele tinha acabado de chegar, eu lembro que você estava, tem essa mensagem gravada. Igreja, deixa eu dizer um negócio para você, foi linda a mensagem, mas eu não entendi nada daquilo que eu estava pregando. Dizia Deus, esse negócio de reino, que negócio maravilhoso, que é isso, né? Foi uma mensagem tremenda, que eu dizia, se você entendeu o reino de Deus, mas eu fui para casa, confesso a vocês, falo, Deus, eu preciso aprender mais sobre isso, porque nem eu estou entendendo essa mensagem de reino. E o Senhor nos entregou uma mensagem. Daí eu comecei a fazer uma assinaturinha, que tudo que você viu, o pastor Alexandre escreveu, terminava lá, o reino em nós, amém? Isso vem desde 2011. Então, eu sempre usei essa frase, o reino em nós. E o Senhor nos entregou uma mensagem, e eu dizia isso para a igreja, olha, a mensagem nossa é uma mensagem do reino. Eu chegava na minha casa, Senhor, me ensina esse negócio de reino. E aí o Senhor trouxe outras pessoas, outros pastores, apóstolos, que foram acrescentando em nossas vidas a unção do Senhor, a palavra do Senhor, e nós estamos entendendo isso. Então nós temos uma mensagem representada, igreja, por esse globo, amém? Depois você vem aqui, não precisa ficar forçando nada aí, depois você vem aqui. A nossa mensagem é o reino em nós. E aqui o Senhor falou assim, como é mensagem, como é palavra, como vocês estão falando de mensagem, aqui nós encontramos o Mestre.
Amém? O mestre que vai nos ensinar. Então, a igreja, nesse sentido de o reino em nós, o que nós entendemos como igreja? Meu querido, olha aqui para mim. Nós temos que manifestar o reino de Deus nessa terra. O reino não vai ser visto com os olhos humanos, a palavra diz. O reino não é comida, o reino não é bebida. E a palavra ainda diz que o reino está dentro de nós, o reino de Deus. E Jesus, João Batista, quando estava preparando o caminho do Senhor, João Batista dizia: está próximo o reino de Deus sobre vocês. Amém? Arrependa-se, ó. Arrependa-se porque está próximo. Quando Jesus então assume o ministério dele, João Batista tem que sair de cena, ele é decapitado. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus sobre vocês. Amém? Então, igreja, o reino de Deus, é o novo céu, é a nova terra, é a nova Jerusalém, também. Mas o reino de Deus, igreja, é para que eu e você possamos trazer o céu na terra, e você vai entender isso, é manifestar o reino de Deus através de nós. Amém, igreja? Amém, meu querido? E quando nós conseguimos, como igreja, na reunião dos santos, trazer o reino de Deus para casa, para adoração, o sobrenatural acontece, igreja. E eu profetizo que nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus na nossa igreja. Amém? Deus está nos preparando para esses dias. Então, o reino em nós, quando você vê o globo, é o nosso ministério de mestre, de ensino. Nós temos um pastor que é mestre. E quando você assiste uma aula dele na escola dominical de manhã, você fica com aquele gostinho de quero mais, e aí você aparece no outro domingo para aprender mais da palavra de Deus. Mas tem um presente de Deus aí para nós. Renovo. Amém? É a palavra que nos renova, igreja. Né? É a palavra que nos fortalece, que nos renova a cada dia. Por isso que nós insistimos que nós temos que ter devocionais, ler a palavra. É o renovo de Deus fluindo sobre a nossa vida. Amém, meu querido? Dá para você entender isso? Pega isso aí. E o segundo, igreja, não está por ordem, que eu vou explicar mais tarde, mas está por uma outra ordem. Eu tenho aqui representado por esse leãozinho bonito que o Mateus, Deus entregou para o Mateus, meio fragmentado, porque foi muito antes, Mateus? A gente pensar em qualquer coisa. E daí o Mateus falou: pastor, eu tenho algo aí. Daí Deus já entregou, deu tanta história de leão, esse rapazinho aí. E o leão, ele então representa esse apóstolo, o nosso ministério com fundamento apostólico. Igreja, presta atenção, pastor, agora nós vamos chamar o pastor Alexandre de apóstolo. Não é isso. Amém? A igreja tem um fundamento apostólico. Se o pastor Alexandre vai receber o título de apóstolo algum dia, vai vir por reconhecimento, não por se intitular agora eu sou apóstolo da igreja. Amém? Não é nada disso, vem por reconhecimento. Você sabe que nós não ligamos para títulos. Amém? Esse leãozinho coroado, ele representa o nosso apostolado. Amém? Natália me ajudou ali. O nosso fundamento de apóstolo. E ele representa o que? Jesus Cristo, igreja. O nosso rei, que nós coroamos, o nosso rei que, quando ele está presente, a gente se ajoelha, as nossas coroas caem ao chão e nós coroamos ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vou ter que separar os dois? Não? Então tá bom. E nós coroamos o nosso Senhor e Salvador, amém, igreja? Ele é o nosso rei. A coisa está vindo dele, ele é o apóstolo da igreja, ele é o noivo da igreja, amém, meu querido? Amém? E também tem um presente aí de Deus para nós, como igreja, quando a gente caminha nesse fundamento apostólico, a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Amém? A autoridade dos céus, igreja, aquilo que nós determinados na terra, vai acontecer, porque nós falamos em nome de um reino eterno, em nome de um rei que nunca perdeu uma batalha. Você entende isso? Amém? A autoridade dele sobre a nossa vida, igreja. Amém? Eu coloquei mais um aí. Nós temos uma mensagem
nós temos um rei, e quando nós temos um rei, ele estabelece um governo sobre a igreja. Amém? E esse governo que o Senhor traz para nós é um governo de paternidade e amor, igreja, representado pela chaminha ali, que Deus entregou para o Rex lá no começo do mês. Você percebeu que foi tudo fragmentado assim, né? Nós somos unindo tudo que Deus foi derramando, e nós somos juntando tudo para chegar até aqui. Amém? Então, através dessa chaminha aí, nós temos esse governo de paternidade, porque foi Jesus que nos ensinou, o nosso rei, a chamar o Pai de papaizinho, igreja. Amém, meu querido? O nosso papaizinho. Então nós estamos debaixo desse governo, representado aqui pelo ministério do pastor, igreja. Porque o pastor é quem cuida, pastor é quem é o paizão mesmo, pastor é aquele que ama, né, as ovelhinhas. Então, representado por esse ministério, dos 5 ministérios apresentados pelo de pastor. E tem um presente aqui, amém? A santidade do Senhor sobre a igreja. Está entendendo? Está claro? Dá para caminhar? Amém? E aí o Senhor nos entregou uma outra coisa. Se nós temos uma mensagem, nós temos um rei, nós temos um governo, e nós temos uma liturgia. Palavras como liturgia, não dá calafrio no nosso espinho? Porque liturgia, igreja, é aquela coisa assim, né? O fulano vai abrir o culto 7 horas em ponto. Olha, você tem 2 minutos para abrir o culto. Vocês vão cantar 2 musiquinhas agitadinhas. Vocês vão passar a palavra agora para o pastor vai dar o recado. Aí vocês vão cantar mais 2 musiquinhas lentinhas. Oportunidade. A oportunidade. Essa é a liturgia de cada culto e de cada igreja. Meu irmão está arrepiando com a coluna isso daí. E daí, pastor, você tem 30 minutos para pregar. E não importa o que esteja acontecendo, a hora de acabar o culto, se é 1h30, se é 2 horas, se é a hora que o pastor terminar, tem que acabar. Começa às 7, acaba às 8h30. Amém, glória a Deus. Tem igreja que vive nas liturgias dela, mas o que o Senhor nos entregou como liturgia da nossa igreja é serviço de adoração. Quando você entra naquela porta para dentro, tem um propósito na sua vida, somente serviço de adoração, igreja. Você está ali para adorar. De que forma? De todas as formas. Meu querido, a partir de hoje, talvez o Senhor comece a mudar algumas coisas na nossa igreja, mas de 7 anos, né, quando nós começamos até hoje, o Senhor nunca deixou que nós ungíssemos pessoas. Nunca deixou. Eu já quis pôr diácono, ele não deixou. Eu já quis formar alguns obreiros, deu uma briga, ele não deixou. Toda vez que eu queria formatar a igreja do jeito que eu conhecia a igreja, a minha maneira, eu senti o Espírito Santo falando assim: ó, você quer fazer do seu jeito, eu saio de cima. E aí, meu irmão, a gente quebrava a cara, perdia a gente, né? E aí eu falava: tá bom, Deus, para aí tudo, volte, pelo amor de Deus, tome o governo de novo. Aí ele voltava. Agora você entendeu. Amém? Porque, igreja, nós entendemos que a liturgia do nosso curso é serviço de adoração, e aí entender por quê. Meu irmão, eu preciso de um diácono para tocar água da igreja. O Senhor levantou o cara lá para fazer isso. O Senhor levantou aquele cuidar. Pastor, aconteceu um negócio no banheiro, já estava a pessoa lá e já limpa. Então as pessoas, elas foram se levantando, Deus foi encaixando cada um no seu lugar. Amém? Para a gente entender que para servir, igreja, a Cristo não precisa de título. Missionário que espera o título de missionário, vai para a África, mas não faz missões em casa, então não adianta. Meu Deus. Não é assim? Eu vou ser missionário, mas você lá, né? Não, aqui não. E aí o Senhor foi levantando cada um para fazer. Amém? E nós temos uma liturgia, igreja. A nossa liturgia é adorar o Senhor, é serviço de adoração, representado ali pela nossa musiquinha, né? Pelo desenho que o Mateus fez aqui de uma nota musical. E onde está isso aqui? Tinha que ser aqui, né? Aqui está o ministério profético da igreja, meu querido. A adoração que a gente entrega para o Espírito Santo, o governo, e ele vem e ele faz.
Amém? E eu entrego para ele o governo de cada culto no começo. Então eu não sei que hora que ele vai acabar. Porque é ele que faz. Tem culto que ele termina mais cedo, tem culto que ele termina mais tarde. Amém? Mas aqui está o ministério profético da igreja. E junto com o ministério profético da igreja tem um presente aqui também. A unção dos céus na terra. Está entendendo? Amém? E para encerrar a igreja, nós temos uma religião. Dá arrepio também, dá um arrepio na espinha. Quando é aquele arrepio gostoso? Não, é aquele arrepio que Jesus Cristo não é uma religião. Jesus é um estilo de vida, igreja. Amém? E qual é a verdadeira religião que a palavra de Deus fala para mim? Primeiro, não se contaminar com este mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas. A nossa religião é atos de justiça, representado aqui pela unção profética, daquilo que nós estamos falando, pelo evangelista. O evangelista é aquele que gosta de estar no meio do povo, ganhando alma, ganhando os perdidos, e esse é o propósito dos 5 ministérios, ganhar almas para Jesus. Amém? Amém? E tem um presente, a gente dá mais um cliquinho aqui, porque é o trigo ali que representa esse ministério, essa nossa religião, atos de justiça. Eu tenho orado muito, igreja, olha aqui para mim, porque nós não estamos caminhando nisso ainda. Nós não estamos engajados em obras missionárias, em obras sociais, e nós precisamos entrar nisso como igreja. Para entrar nisso como igreja, nós precisamos que o Senhor envie recursos para a igreja, para que a gente possa entrar na cabeça nisso. Para entrar nisso, nós precisamos que o Senhor envie líderes evangelistas que fibram com isso daqui. Talvez eles já estejam aqui. Amém? E tem um presente de Deus para isso daí. Esperança. Nós somos, a palavra diz, estamos unidos numa mesma esperança, no dia que Ele vai buscar a tua igreja. E quando nós fazemos atos de justiça, que é a nossa religião, quando nós enviamos, quando nós acolhemos, quando nós envolvemos em obras sociais, nós estamos levando esperança ao necessitado. Olha, drogado, há uma esperança para você. Viúva, há uma esperança para você. Órfãos, há uma esperança para você. Que é a nossa esperança? É a mesma esperança, uma só esperança. Amém? Está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Mas eu quero entender agora melhor um pouquinho a questão dos 5 ministérios. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 12. Eu coloquei aqui, viu? O nosso rei, o nosso governo, a nossa religião, tudo aqui. O ministério, se é o apostólico, o profeta, tudo aqui. Depois eu vou tirar uma foto e mando para você guardar, para você ter isso aqui. E os presentes que Deus tem para a nossa igreja, como eu expliquei aqui para vocês, aquilo que o Senhor está nos entregando como uma plataforma apostólica. Amém, meu querido? Amém? 1 Coríntios 12, eu quero ler o versículo 27 e 28 com vocês. Olha o que diz aí para mim. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente, olha, está em ordem, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, e depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Amém? Feche sua Bíblia e olha aqui para mim. Aqui vai começar a ficar legal. Meu querido, eu quero que você identifique aonde você se encaixa, aonde é o seu chamado nisso tudo, né? Qual é o seu lugar na igreja, qual é o propósito de Deus para a sua vida, né? Olha aqui para mim, feche sua Bíblia, para você ler esse texto depois que a gente terminar aqui.
você não perca a nossa trajetória. Eu quero explicar para você as 5 unções apostólicas, né? 5 unções de Efésios 4, como se nós, trazendo a representatividade do velório, né? Pastor, a igreja recebeu uma ligação, morreu alguém e nós vamos atender essa família. Meu querido, o primeiro a chegar no velório, ou aliás, antes até do velório, quando ele sabe que morreu, ele já está acompanhando a família na ocel, na documentação, é o pastor. Aquele que tem a unção pastoral, a igreja, ele quer sanar a necessidade das pessoas. E ele quer ajudar de uma forma natural, num abraço, numa fala, numa ajuda. Precisa buscar ciclano, precisa levar, precisa fazer o que vocês precisam. Estou aqui para ajudar, estou aqui para fazer. Esse cara tem a unção pastoral, ele é o primeiro a chegar. O foco dele é a família daquele que ali morreu, é abraçar os familiares, é estar com os familiares. Esse, né, porque a gente vai em velório, a gente visita até parente que morreu, mas a gente não se preocupa com o pós-velório, amém? Porque o pior não é o velório. Quem estuda, quem é pastor, quem é psicologia, depois se conversa com a Mirinha, o pior é depois que enterra e o cara volta para casa. Que aí uma pessoa não está mais ali, a pessoa, né? O que tem a unção pastoral, o chamado para pastor, vai cuidar dessa família até depois do velório. Esse é o pastor. Esse é o que tem o coração de pastor, né? O segundo que chega no lugar, as diferentes formas de unção, amém? Para você identificar onde você está conectado. A segunda que chega no lugar é o mestre. O mestre já chega, né? E o mestre geralmente ele encosta ali no membro da família e ele fala assim: e aí? Quem era o morto? Quantos anos? Morreu do quê? E quando a pessoa falar morreu de uma doença, ele vai ter alguma informação para falar da doença, porque ele é mestre. Não, essa doença é brava, eu estudei, né? Assim. Que médico cuidou dele? Conheço esse médico, olha, mas tem um médico que era melhor. Né? Esse é o médico. É sim ou não é? Né? E como o médico vai consolar a família? Daí eu vou passar a palavra para ele fazer o culto fúnebre dele. Eu falo assim: abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Eu quero falar com vocês das cartas que Jesus deu para 7. E tem 7 presentes de Deus ali. Ao que vencer, ele me dará a coroa da vida. Ao que vencer, ele venceu. O Senhor vai dar um novo nome. Esse é o mestre, gente. É assim, não é? Esse é aquele que tem um chamado para ser mestre da igreja. E o evangelista? O evangelista é legal. O evangelista ele chega no velório e a fé dele, o radar dele já começa a trabalhar. Gosta do membro da família, e aí? Cadê a família? E a família é o quê? É um cristão? Não, pastor, é um espírito. O espírito, então o negócio vai ficar bom. Não, tem uns que é dar macumba, quer dar um banda. Então hoje eles vão conhecer Jesus. Esse é o evangelista, gente. Ele vê uma oportunidade de falar de Jesus. E ele vai trazer uma reflexão também, a palavra de Deus. Mas qual é a reflexão? Ele vai falar para o povo que está ali, olha, irmãos, melhor é estar em uma casa de luto do que uma casa em festa. Eu particularmente prefiro estar em uma casa em festa. Porque onde há luto, há alguma reflexão. E qual é a palavra dele? Ele já foi salvo, mas e você? Céu ou inferno, já tomou sua decisão? Esse é o coração do evangelista. Você quer saber, igreja? Ele vai fazer um apelo para você aceitar Jesus no velório, que as pessoas vão aceitar Jesus. Amém. Você está se identificando aí? Esse é o evangelista. Agora o profeta. O profeta, se o profeta aparecer no velório,
com o chofar pendurado, amém? Esse é o profeta. E ele vai, meu irmão, tendo aquele espírito dele assim: não, olha, eu vou orar, esse morto vai ressuscitar. Ele não vai ficar morto, não. E se ele não orar para o morto ressuscitar, é porque Deus sofreu, deixa ele quietinho, ele está salvo. Ele vai pensar isso com o povo, ele está salvo. Né? Deus me deu uma revelação, onde ele estava. Esse é o profeta. Né? Mas ele vai levar na adoração, ele vai atrair a presença do Espírito Santo no velório. Um dia eu fui no velório, eu e o Eric. E eu cheguei em casa, depois eu até não sabia se a palavra era certa, a minha falei: como é que foi lá o velório? Foi uma bênção. Ela ficou olhando assim para minha cara. Depois que eu me liguei naquilo que eu tinha falado, eu falei: já não sei, mano, o que aconteceu? Estava uma vez porque o povo estava triste, mas teve a presença de Deus, então foi o primeiro, sabe? Né? Esse é o profeta quando chega no velório. E o apóstolo, igreja? O apóstolo, meu querido, não vai no velório. O apóstolo provavelmente ele estava saindo para ir no velório, mas na devocional da manhã ele recebeu uma revelação do céu, na igreja, e ele deve ter virado em volta lá no escritório dele, ele, o Espírito Santo, uma adoração, e Deus falando com ele, veio pegar o caderninho, anotar as coisas que Deus estava falando com ele, quando ele viu que perdeu o horário para ir no velório. Ele não vai. Deus está dando uma revelação aqui, eu não posso perder essa revelação, o pastor vai estar lá, o evangelista vai estar lá, o mestre vai estar lá, mas eu tenho que receber. Se ele não recebeu uma devocional, uma revelação nova, provavelmente ele está em alguma reunião com outros pastores, apóstolos da nossa nação. Provavelmente ele está em outro congresso e não está na igreja. Meu irmão, você quer encontrar o apóstolo, não vá na igreja. Você não vai encontrar ele. Ele vai cair de vez em quando no culto de Santa Ceia para pregar para você. Amém? Você está entendendo isso? Se identifica essa unção. Se identifica, é bem claro, não é? É bem nítido, mas agora vamos aprofundar nos ministérios um pouquinho mais, para a gente ir um pouquinho mais fundo, porque eu quero entender como trabalha uma igreja com fundamento apostólico e profético. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2. Ainda bem que o Batelha não está aqui, né? Depois a gente corta essa parte da filmagem da palavra para ele. Eu falei dele esses dias lá na reunião, eu falei do mestre, né? Eu falava do mestre, eu falava, mas o mestre ele é muito chato, né? Porque é moroso você aprender tudo. Ele falou: obrigado pela parte do toque. Eu falei: então não se preocupe, eu quis se consertar. Eu falei: não se preocupe, Deus usa até a mula. Aí eu piorei mais, ainda mais essa situação. Amém? Deus bate uma bênção no nosso meio. Olha o que diz a palavra de Deus para nós em Efésios 2, no capítulo 2, do 17 ao 22. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ô glória! Agora fica interessante. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, igreja? Amém? Amém. Olha aqui para mim. A palavra traz aí em Efésios 2 que existem dois fundamentos para a igreja. Nós estamos caminhando em um fundamento apostólico e profético. E nós vamos entender por que uma igreja tem que ter um fundamento apostólico e profético. Porque o mais comum de nós vermos na igreja, como o cabeça da igreja não é um perfil apostólico e profético.
ele a autoridade máxima da igreja. A igreja caminhou assim: se ele não é pastor, ele é mestre. E se ele não é mestre, provavelmente ele é evangelista. A maioria das igrejas caminha nisso. Mas a palavra de Deus me ensina que o fundamento é dos apóstolos e do profeta. Amém, igreja? Amém? Então é o fundamento, é o livro que eu li e que falou, ajudou a juntar esses fragmentos da palavra de Deus. Ele fala que é como se fosse um funil, né? O Dani Silva, o pastor lá da Bethel Church, ele fala que é um funil onde o apóstolo está lá em cima, o profético, o mestre, e a palavra dá essa ordem. Mostrei para vocês: o pastor e depois o evangelista. Eu quero caminhar um pouquinho nesses 5 para a gente encerrar. Igreja, entenda uma coisa: o apóstolo e o profeta, eles estão ligados diretamente ao céu, não às pessoas. Entenda isso. O profeta e o apóstolo, ou melhor, o apóstolo e o profeta, eles querem um toque. O anseio deles é o toque do céu na terra. O anseio deles é a manifestação do Espírito. O anseio deles é a manifestação do reino. O anseio deles é trazer o reino para o ambiente. Então ele sobe em Deus, ele busca Deus, ele ouve o céu, ele recebe do céu para liberar na igreja. Esse é o anseio dos dois, do apóstolo e do profeta. O que um governo da igreja humanizado, ele faz? Porque a palavra que eu li, quando nós estamos em um fundamento apostólico, tem um fruto da igreja, que é o começo do que eu li, aí depois você lê. E o fruto da igreja é a paz. Amém? Eu encontrei tudo isso na Bíblia, naquilo que o Senhor nos entregou e quando confirmou nesse livro. Porque quando nós estamos em um ambiente apostólico e profético, o fruto que nós temos na igreja, no ambiente, é um fruto de paz. Nós começamos esse ano, não foi nem esse ano, foi o ano passado, 2015, com uma profecia no culto de terça-feira, de uma palavra de paz que o Senhor entregou no meu coração. A adoração e administração do Eric, né, foi de paz. Eu falei: Deus, o Senhor está nesse negócio. E o Senhor dizia para nós estamos como igreja entrando em um ambiente de paz. Amém? Um tempo de paz. É um tempo novo de paz para a nossa igreja. E eu descobri que essa paz é fruto de um ambiente apostólico, igreja. Amém? É quando nós tiramos um governo humano. Porque o que um governo humano, ele não desenvolve a paz, ao contrário. Você vê igrejas que não é um ambiente onde é um ambiente aconchegante, um ambiente gostoso, um ambiente de concordância, não é um ambiente de guerra. Não, porque faz 2 minutos que eu não canto. Não, porque o outro está com o microfone. Não, porque eu queria isso. Você vê entre os líderes da igreja aquele ambiente de conflito, de guerra, meu querido. Não traz esse ambiente de paz, né? O Senhor dizia para nós, Ele estava alinhando a igreja, trazendo, eu esqueci a palavra, vou lembrar para o final aqui, né, para falar desse ambiente de paz, né, que Ele estava trazendo sobre nós. E isso é o que traz um ambiente apostólico, andar no fundamento apostólico, entender, nós precisamos entender isso daqui. Eu quero começar com o apóstolo, igreja. O apóstolo, ele anseia pelo toque do céu na terra, não adianta. Não adianta, ele vibra com isso, ele vibra com a presença do Espírito Santo tocando as pessoas. A prioridade dele é essa. Ele vai buscar a Bíblia, ele vai buscar a unção, ele vai buscar o Espírito, ele vai atrás de como ele pode manifestar o reino de Deus. Eu sei porque quando eu estava pregando o reino, eu pregava para vocês e eu não entendia direito. Eu ia para minha casa e falava: Deus, o que é esse negócio de reino que o Senhor está trazendo sobre nós? Eu quero entender melhor isso. Aí que o Senhor ele vai nos entregando. Igreja, preste atenção numa coisa. Os apóstolos uma vez foram confrontados sobre isso. As pessoas estavam dando tudo na igreja. As pessoas estavam vendendo seus terrenos e colocando dinheiro aos pés dos apóstolos, da palavra diz. Estavam trazendo os seus bens e colocando aos pés dos apóstolos tudo que eles tinham. Porque era uma igreja firmada na volta de Jesus. Eles sabiam que o que tinha valor e o que não tinha valor. Olha quão longe a igreja de Jesus Cristo está das coisas de Deus. O que tem mais valor hoje é as coisas, não o reino. E quando eles estavam trazendo, gerou um alvoroço na igreja, e daí começaram a cobrar os apóstolos, falando que vocês não vão fazer nada, tá tudo aí, você não vai repartir esse negócio, você não vai separar as roupas para dar, você
E os apóstolos falaram: gente do céu, deixa eu chamar uma turminha aqui para fazer isso. Porque em Atos 6, versículo 4, ele diz: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu vou buscar o céu, eu vou orar, eu vou buscar a palavra. Não dá para distribuir o que vocês estão trazendo. E aí eles consagram pessoas para fazer essa função dentro do corpo. Amém? Isso está na palavra de Deus. Pastor, mas qual é os presentes de Deus, as características de um ambiente em uma cultura apostólica? Eu vou ler aqui para você. Primeiro, a presença de Deus, ela é prioridade. Adianta a gente estar aqui sem a presença de Deus? Aí a gente faz um churrasco, compra cerveja e vamos viver na carne. A presença de Deus, ela é prioridade. Eu vou dizer mais para você: prioridade máxima. Eu não preciso estar, o Eric Alves não precisa estar, você não, né? Teoricamente, sim, nós temos que estar, somos os pastores, né? Mas se a gente não tiver, se a presença de Deus tiver, a gente não precisa estar. Então, primeiro, a presença de Deus é prioridade máxima na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Segundo, a adoração e a atividade sobrenatural também são prioridades no ambiente, na reunião dos santos. Igreja, nós estamos orando e eu creio em nome de Jesus. A nossa adoração, quando atrai o reino de Deus, e a gente entra naquela nuvem, e o reino de Deus se manifesta no ambiente, o sobrenatural acontece naturalmente. Eu preciso lá e pôr a mão sobre o enfermo para ele ser curado? Nós teremos uma fé maior, ele vai ser curado na adoração. Nós já vivemos isso, como o projeto chama, nós já vimos isso. Eu preciso fazer um apelo para a pessoa aceitar Jesus, pastor. Não que eu não tenha que fazer, mas no ambiente de glória, as pessoas vão estar adorando o Senhor, e na sede que Ele vai ver em mim, em você, eles vão estar dizendo: olha Deus, eu quero esse Deus, eu quero te aceitar, eu quero esse Jesus, e eles vão se entregar a Jesus, igreja, nesse ambiente de glória. Amém? É prioridade também a adoração e a atividade sobrenatural. São prioridades no ambiente. Uma comunidade de santos em santidade. Quando o Senhor começou a tratar o nosso coração, eu lembro de uma mensagem que eu dizia assim, a gente fica orando, né? Senhor, salva o meu vizinho. Senhor, aviva o meu parente. E às vezes a gente esquece de olhar para a gente, né? Eu sou santo, mas santo anda em santidade, santo é purificado, santo não mente, não rouba, não faz um monte de coisa, compra e paga, tem um nome limpo. Somos santos andando em santidade. Amém? Esse é o ambiente, essas as prioridades. Essa é a terceira, uma comunidade de santos em santidade. Quarto, o ambiente proporcionado pela adoração dos santos, né? Desses santos em santidade, destrói as obras do diabo. Um ambiente apostólico com a adoração dos santos atrai a tamanha atração de Deus para aquele lugar, que aniquila com as obras do diabo, igreja. Amém. Pessoas são libertas, curadas, restauradas nesse ambiente. Amém? Quinto, o corpo de Cristo está sendo edificado, conforme a palavra que eu li, para se tornar o quê? Uma noiva gloriosa e triunfante. Nós sabemos quem é o nosso noivo, igreja. Nós sabemos quem é o nosso papaizinho. Sexto, existe uma preocupação com o preparo da próxima geração.
não é só para nós, igreja. Nós estamos preparando algo que nós vamos deixar para os nossos filhos. A nossa preocupação, e também é um fragmento nessa que nós pegamos, e como nós sempre quisemos trabalhar, muitas vezes com drogados, o Senhor falou para nós: olha, não que nós não vamos trabalhar, podemos fazer, mas o Senhor entregou uma palavra: nós não vamos trabalhar, né, na correção, mas nós vamos trabalhar na edificação dos pequeninos. Esses nós não vamos ter que tirar do meio das drogas lá na frente, porque nós estamos trabalhando para essa geração. Amém? Qual é o lado negativo, igreja, de um ambiente apostólico que é somente o apóstolo, que não tem os 5 ministérios fluindo? Olha para mim, nós já vamos acabar. Qual é o lado negativo disso? Primeiro, as ovelhas sentem um afastamento com relação ao líder espiritual, não é? Porque aquele líder espiritual, na verdade, talvez ele não seja esse pastor que você está querendo. E a igreja se frustra porque ela sente que esse camarada está cada vez mais longe, pessoalmente eu falo, relação pessoal, olho no olho, mão, abraço. E aí você vai para a igreja do apóstolo, e aí você fica porque você vê a manifestação de Deus. Você vê milagre, você recebe algumas curas, mas deixa eu falar um negócio para você, fica, mas não fica por muito tempo. Você fica por um tempo. E depois aquela sua necessidade desse contato, desse estar mais perto, não é suprida, e aí você acaba mudando de igreja. Amém? E vira assim uma coisa assim: o pastor não tem tempo para mim, né? Está fazendo outra viagem, reclamação de outra congresso, precisa de outro congresso. Esse pastor não sai do congresso. É essa reclamação que gira no meio da igreja quando os 5 ministérios não estão trabalhando dentro da igreja, quando é só um, é só o apostolado. Por isso que os 5 têm que trabalhar juntos. Amém? Amém. O profeta, tem um texto em 2 Crônicas 20, que eu quero ler com você, que diz assim para nós: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Em algumas outras traduções, quem recebe um profeta no galardão de profeta, recebe o galardão do profeta. Amém? Conhece essa palavra? E é aqui que nós caminhamos. Igreja, deixa eu perguntar para você: qual o valor que nós damos para a voz profética da igreja? Qual o valor que nós damos para aquilo que o Senhor tem falado? Qual a resposta que nós damos quando o Senhor está entregando armas para nós? Esse é o valor que nós damos para a voz profética. Qual é o valor que você tem dado para a voz profética que você tem recebido? Segunda coisa, é preciso ter concordância para ter a bênção do Senhor. Porque olha o que diz a palavra: tenham fé nos profetas e vocês terão a vitória. Então eu recebo o profético no meu espírito e eu tenho fé nele. Igreja, nós temos que receber. Olha aqui para mim: cada um na unção que Deus chamou você. Sabe aquela coisa assim, você chama um povo para lá na frente, daí o irmãozinho vai lá na igreja. Aquele profeta
não, até muda de fila, né? O irmão vai lá orar, o cara, viu? Você tem que receber a unção no galardão do profeta. Você tem que reconhecer, eu vou falar muito disso amanhã cedo, a unção que está sobre a pessoa. Se você não reconhecer a unção que está sobre a pessoa, meu querido, você não vai receber o seu galardão, você não vai receber a tua vitória, igual está falando a palavra de Deus. O profeta, igreja, é aquele que traz na revelação da palavra o profético para a igreja. Né? O profeta é o que o Eric faz, por isso que eu falo que ele é profeta. Né? Vem para frente, vamos ungir as crianças, pano para cá, pano para lá. Né? Eu acho que não precisa de tudo isso, mas ele acha que o profeta, nós estamos movendo o mundo espiritual dessa forma, glória a Deus. Amém? Por quê? Porque ele está trazendo o toque no natural que está se tornando sobrenatural. Essa é a função. Amém, meu querido? Amém? Então ele recebe do céu a luz da palavra de Deus. E ele já começou como profeta. Igreja, eu quase não tenho visão, mas hoje os cavalos estão aqui, você pode ver. É cavaleiro, é cavalo, é o nosso comando, nós estamos comandando o mundo espiritual. E nós, o que? Nós aceitamos, nós reconhecemos a unção que está sobre o pastor Eric, amém? E aí nós recebemos a vitória no nosso espírito, na nossa vida, igreja. Amém. Essa é a unção do profeta, amém, meu querido? E o que a unção do profeta traz para a igreja? Ele mantém a expectativa do povo no novo. Ele mantém a expectativa no povo de que, olha, o Senhor vai fazer alguma coisa. O Senhor vai fazer algo nesse acampamento na nossa vida. Ele mantém essa expectativa, mas ele não só mantém essa expectativa, mas como a experiência dele com Deus, do profético, da maneira como ele tem, né, as visões, as revelações, como Deus fala, como Deus dá sonho, vai fazer com que a igreja como um todo tenha as suas próprias experiências. Amém? É de um culto, meu irmão, baseado nesses 5 ministérios, que você vai para casa, recebe uma unção apostólica e você fala: Deus falou comigo de noite, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma palavra, Deus está trabalhando no meu coração, Deus está me fortalecendo. E você tem as suas experiências com Deus através desse ambiente profético. Por isso é importante o ambiente apostólico e o ambiente profético na igreja. Cadê o irmão? Subiu. Som. Por isso é importante, igreja. Mas qual é o lado negativo se os outros ministérios não estiverem andando junto? Por isso que tem que andar todo mundo junto. A palavra tem muita unção. Eu já fui para a igreja que o líder era profético, não tinha os outros ministérios fluindo, e é bem assim mesmo. Tem muita unção na igreja. Tem muita unção no mundo. Tem palavra? Tem. Mas palavra sem profundidade. Só que ele fala lá: olha, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, sejam curadas. Ô, glória! Glória a Deus! Sobrou isso? É assim a promessa. Mas aí, igreja, o que acontece? Não tem uma coisinha chamada profundidade da palavra. Não firma os crentes, não firma o povo. O povo vai só atrás de revelação, de unção, de cura, de ver cadeirante andar, só vai atrás dessas coisas. E não firma o cristão na palavra. Esse cristão vai se desviar. Porque ele vai ficar só na experiência, não vai ter o conhecimento. Ou seja, se for só o apóstolo, se for só o profeta, a porta de entrada e saída da igreja vai ficar larga. As pessoas vêm, recebem por causa do ambiente gerado, mas vão embora. Eles não ficam. A terceira unção é a unção do mestre. É a unção do ensino. E é gostoso, igreja, porque a nossa igreja, eu tenho falado isso, tem esses três homens de Deus.
E a igreja também tem os pastores e os evangelistas que estão escondidinhos, fugindo da briga, mas que Deus vai descobrir eles. Descobriu, fala para eles tirar o plano de cima deles nesses dias. O mestre, geralmente, ele é uma igreja que é liderada por mestre. Ela é meio maçante, ela é meio cansativa, porque ele quer ensinar o tempo todo, né? Ele sai um pouco desse ambiente de profecia, sai um pouco desse ambiente de glória, e ele quer explicar que fruta que era lá no jardim do Éden. A Bíblia não especifica a fruta, só fala que era uma fruta. E aí ele vai provar para você pela ciência que era o figo, porque os cientistas provaram que era o figo. Não era uma maçã, era o figo, que era por causa da região que ficava ali, parecia maçã, e a ciência tem a sua explicação. Mas você tem a graça, você tem essa felicidade de ter um mestre na sua igreja que anda no sobrenatural também. Que o Batielli não é só mestre que briga com você na palavra. Ele é um mestre que se move no sobrenatural. Amém? Amém? Que entende isso que eu estou dizendo. E esse mestre, embaixo dessas unções, embaixo desse fundamento apostólico, primeiro, ele entende, igreja, que ele não vai explicar tudo no intelecto, que ele precisa do sobrenatural para explicar algumas coisas. Segundo, ele vai buscar um estilo de vida sobrenatural também. Nós temos esse mestre que não é só no natural, que se move também no sobrenatural. E o que ele faz? Olha aqui para mim, por que é importante as três unções? Porque o mestre vai pegar a paixão do apóstolo pelo reino de Deus, a revelação do profeta do reino de Deus, e ele vai traduzir para nós isso à luz da palavra de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Isso é tremendo, igreja. Não é lindo isso? Não é lindo demais que Deus está fazendo na nossa vida? Qual que é o lado negativo de uma igreja que é liderada por um mestre e não flui nos 5 ministérios? Pode ver, é uma igreja baseada em doutrinas e regras. Pode ver. Você chega na igreja, no culto da manhã, é assim: venha para Jesus como você está, abra o teu coração, venha para Ele, você vai como você está, pecador que eu sou, apareceu no culto da manhã, se entrega, recebe, aí no culto da noite, o que ele faz? Ou você quer aceitar Jesus de manhã, agora vem aqui para frente, eu vou entregar esse caderninho para você, e aqui está a nossa doutrina, as nossas regras, o que você pode e o que você não pode fazer na nossa igreja. É assim, essa é a igreja do mestre. E está ruim, não está ruim, a igreja está funcionando, né? Mas podia estar melhor. O profeta, o mestre, a palavra já fala, a letra mata também. A letra mata, o Espírito vivifica. Se uma igreja for só do mestre, baseado na palavra, a letra é morta. A letra é morta. O crente dessa igreja, ele vai na igreja, ele entende a Bíblia, ele é dizimista, ele participa, mas quando ele vai para casa, é aquela coisa assim: eu escuto música do mundo, eu vou no churrasco do Senhor, já eu fumo com o Senhor também. É assim, né? Tem até outra mulher fora do casamento, mas domingo ele vai para a igreja, né? Eu vou lá, sabe que não pode mais, por quê? Porque a letra é morta, mas daí é o profeta que põe vida na letra. É a unção que põe vida na letra. Amém? Amém? E nós identificamos muitas igrejas assim. E o que acontece no meio dessas igrejas? Né? O amor, ele esfria. Não tem amor. Você não sente o amor de Cristo nas pessoas. Você não sente um abraço, aliás, eles nem se abraçam. Amém? Amém. E aí eu chego nos pastores. O pastor em um ambiente apostólico, ele é uma das soluções. Ele e o evangelista é a solução para a porta de saída da igreja escancarada.
Ele é quem fecha essa porta. Porque o pastor da igreja, ele é aquele, enquanto os dois primeiros estão ligados ao céu, o mestre está ali preocupado em trazer a paixão e a revelação para você ter entendimento. O pastor e o evangelista, eles são ligados direto às pessoas. É tete-a-tete. Ele ouve falar, tem um pastor fulano também, ele já está na casa do fulano. Ele já está ligando, ele já está. É contato. Ele é aquele que chega na ovelha e fala: qual que é a sua necessidade? Está passando fome? Poxa, nós vamos dar um jeito. Ele é que vai suprir essa necessidade, igreja, mais primária. Mas qual que é o problema de alguns pastores quando a igreja é governada por um ministério só de pastorado? Geralmente o pastor, ele traz as ovelhas dele para ele e não leva as ovelhas dele para Jesus. Ele cria uma dependência das ovelhas pelo pastor. Nós temos que nos libertar disso, sabe? Ou você entende que você tem uma autoridade sobre a sua vida de curar, da sua oração curar o seu filho. O pastor, debaixo da unção apostólica, ele ensina isso, a autoridade sobre a sua vida dele. Ora, ele não cria uma dependência da oração, não. O pastor que tem que vir, que tem que orar, ele tira isso de foco. Você está entendendo isso? Amém? Por quê? Porque esse pastor é necessário dele. Porque todas as pessoas, eu, você, qualquer um de nós que fomos para a igreja, foi por necessidades primárias minha e sua. Algum problema na sua vida, alguma dor, e você olha para o pastor e você fala: esse cara é o que vai me salvar, esse cara é o que vai me curar. E tem pastor que tem só noção de pastor, que não trabalha com 5 ministérios, ele crê nisso, e por isso que ele fica doente, por isso que ele sofre, porque ele não consegue muitas vezes resolver o problema do casamento, resolver o problema da enfermidade. E nós somos tão impotentes, igreja, porque daí ele cria essa dependência da ovelha pelo pastor. E daí o que vai acontecer? Vai gerar uma ovelha mais individualizada, mais olhando para si mesmo, mais olhando para o seu umbigo. O pastor vai fazer de tudo para estar junto, para correr, para colher, para acudir, não vai conseguir. A ovelha vai falar: esse pastor não é bom, não supre a minha necessidade. Enquanto que o pastor debaixo de uma unção apostólica, quando a pessoa chegar lá e falar: pastor, meu casamento está ruim, olha, Jesus vai salvar seu casamento. Não. Olha, eu vou orar, mas Jesus vai te curar. Eu levo as pessoas para Jesus. Amém? Quer identificar esse pastor, igreja, que não trabalha debaixo de um fundamento apostólico? Tem ciúme de ovelha. Proíbe a ovelha deles de ir em culto de outra igreja. Fica enciumadinho quando a outra ovelha chega falando de outro pastor, fica enciumado. Igreja, se tiver alimento na igreja, se tiver unção, presença, a ovelha não muda. A não ser que seja um propósito de Deus no lugar. Amém? Então o pastor, ele não pode criar, inflar, porque o pastor ele infla o individualismo na ovelha, está ali suprindo, alimentando. Não, ovelhinha, você tem que andar para emagrecer um pouquinho, caminhar. Esse é o pastor debaixo de uma unção apostólica faz. Vai cuidar de pessoas, vai estar junto, sabe? Vai ouvir, vai ligar, vai se preocupar, mas vai ensinar a ouvir e vai dizer: ouvir é Jesus. A igreja não é um passe de mágica, é vida, é santidade. Sabe? Vai andar abraçando, mas quando precisar, o cajado. É uma das soluções, igreja, da porta grande, da porta de saída, da porta dos fundos da igreja. Amém, meu querido? E o evangelista, se é um cone, todas as unções fluem para ele, que está lá no final. Ele é a solução da porta larga da igreja, de saída da igreja, e ele também é a solução que alimenta a porta de entrada. Você entende como está conectado?
Porque esse cara, meu irmão, ele quer ver as pessoas sendo alcançadas, ele quer ver os perdidos sendo alcançados. E olha aqui para mim, os perdidos, igreja. Viu? É tão gostoso quando a gente ganha uma alma para Jesus e a gente ensina ela, você não tem problema com essa ovelha, né, Paulo? Amém? Vem sem costume, você ganhou ela para Jesus, você doutrinou ela, você ensinou ela. É essas almas que nós queremos, aquelas que não conhecem Jesus. E esse é o coração do evangelista. Mas o evangelista, eu já pude sentir algumas vezes, você manda o evangelista, ele quer fazer missões, né? O evangelista e missões estão muito ligados. Aí você manda o evangelista fazer missões, você manda ele fazer um treinamento na MCN, né? A Paula voltou igualzinho, depois que ela foi no Jocum, né? Você manda eles para esses lugares, eles se enchem de Deus, missões, fome, vamos lá acabar com a fome, vamos ganhar lá a África para Jesus, vamos ganhar Sorocaba. E quando ele chega na igreja, ele parece aquele crente empurrado, né? E ele olha para a igreja e fala assim: pastor, a igreja está fazendo tudo errado. Ele parece aquele crente lá, porque o pastor fala assim: vamos fazer mais um retiro, e ele vai falar assim: pastor, as almas estão indo para o inferno, e o senhor quer subir o monte de novo. Vamos fazer mais um almoço, pastor, mais um almoço não, a igreja não está passando fome, ela está tudo gordinha, pastor, faz churrasco no final de semana, você quer fazer mais um almoço na igreja? Vamos levar comida para quem está com fome. Ele não entende isso, igreja. E quando a igreja é dirigida por um evangelista ou missionário de igreja, o senhor já imaginou que vive? Ele parece um crente, o ranzinho do negócio, né? A Paula chegou assim, chegou o bicudo do jogo. Lembra, amigo? Chegou o bicudo. Quer ver só? Sim, você lembra, mano? Manda, você lembra, mano? Não me comprometa. É a filha do Armando mesmo, você lembra? Porque não está no DNA dela, ela não vai entender se não estiver debaixo de uma plataforma apostólica. Né? Só se a gente vai entender isso, se nós trabalharmos no profético, no apostólico, no profético, no mestre, nos pastores, nos evangelistas. Aí o missionário vai entender que é necessário a igreja, que é necessário que a igreja se encha, que é necessário sim os almoços, porque é a igreja unida, e almoço é para que a gente tenha comunhão entre os irmãos. É essa igreja unida que vai sustentar a obra missionária, que ele vai estar na frente. Ele não vai ser esse crente empurrado mais. Ele vai entender o que está vindo por trás dele. Amém, igreja? Amém? Agora, aonde você se encaixa? Eu falei que o propósito desse culto, que a revelação desses dias é trazer um propósito e destino para a vida de vocês. E qual o valor que você vai dar para a voz profética que vai vir sobre vocês? Qual é a resposta que você vai dar? E amanhã eu quero falar dessa resposta. E do ambiente necessário para que isso flua. Eu li com vocês, deixa eu deixar o texto aqui. Assim na igreja, Deus estabeleceu, primeiro, apóstolo, segundo, profeta, terceiro, mestre. E você vê que daqui para frente ele não fala em pastores e evangelistas. Ele fala os que têm dom de prestar ajuda, evangelista. Os que dons que realizam milagres, pastores com dons de realização de milagres. Os que têm dom de curar. Você vê que está tudo debaixo do apóstolo, do profeta, do mestre. Uns que têm dons de curar, uns que têm dom de realizar milagres,
uns que têm dons de prestar ajuda, outros de administração, dom de administração, e outros ainda que falam diversas línguas. E nesses tópicos eu encontro os pastores e os evangelistas, com dons de curar, com dons de milagre, com dons de ajudar o necessitado, com dons de orar em línguas. Você percebe o que está debaixo da unção apostólica? Onde você se encaixa? Você vai mandar um WhatsApp para mim hoje, depois desse culto, dizendo: pastor, o que Deus falou comigo é isso. Tem gente que tem dom de ajuda, que é um pastor com dom de ajuda, vai pastorear. A família do Chuchu não pôde vir porque é aniversário da mãe da Sandra. A Renata acabou de vir para a igreja, ela me escreveu: pastor, eu posso arrecadar roupa e alimento em nome da igreja para distribuir para os necessitados? Pode. Ela falou: o senhor não precisa se reunir com os outros líderes da igreja para dar essa autorização para que você falou. Eu falei: não, você não precisa nem da igreja para fazer isso. Mas que bonitinho, né? Dons de operar milagres. A fé é que você vai orar por um enfermo e ele vai ser curado. Está embaixo desse ambiente apostólico, igreja. Você tem que se encaixar em algum lugar. Quero chamar um grupo de louvor aqui comigo. E não tenha medo. Não tenha medo. Então, Senhor, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, eu preciso de você. Para que a minha unção flua, eu preciso de você. Para que a sua unção flua, você precisa desse nome que está ao teu lado. Se eu estou falando aqui, você não reconhece aquilo que o Senhor está colocando na nossa vida, na minha vida, não está valendo de nada, nem para mim, nem para você. Eu vou contar algo para você de primeira mão, que eu comentei, acho que com a Mirinha uma vez, com o Eric, com poucas pessoas. Quando nós começamos o ministério, duas pessoas vieram orar para mim em ambientes diferentes. E elas profetizaram, uma foi a confirmação da outra. Eu seria pastor de pastores. No meu coração, eu vejo pastores aqui, é aí que eu queria acabar. Mas naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, nós vamos cuidar de pastores. E foi uma briga tremenda, tanto que eu internalizei aquilo que eu nunca liberei isso para ninguém. Ficou guardado aqui dentro, porque quando o Senhor falou assim: olha, eu te chamo para ser pastor de ovelhas, eu falava: não, Deus, não, eu não quero, eu não vou, não é o meu chamado, eu não me preparei para isso. E Deus, você vai ser pastor, cara, você vai ser pastor. Sabe o que é você ir em qualquer ambiente onde o profeta estava fluindo, vinha um santo, enfiava a mão na minha cabeça e dizia para mim: você vai ser pastor. E eu dizia: não. E eles diziam: sim. E logo quando eu aceitei o ministério, começamos o ministério, Deus veio com algo novo: você vai pastorear pastores. Eu dizia: Deus, espera lá, nem pastor de ovelha eu queria ser. Agora o Senhor quer que eu pastoreie pastores? Deus, honra essa turma para pastorear. Melhor pastorear ovelha. Eu
internalizei aquilo, eu guardei aquilo. Eu disse, Deus, não vou ser. Então eu não sei para onde Deus vai nos levar. Mas o Nicolas chegou na igreja domingo e ele falou uma coisa que vocês têm falado lá nos cultos de Deus. Ele chegou no domingo, não sabe. Ele disse, pastor, vai vir caravanas para isso. Ele dizia, pastor, pessoas vão mudar de cidade para vir nessa igreja. E eu dizia, já está acontecendo. Já está acontecendo. Amém. Secularmente, eu estava com salário alto. Não estamos nisso por dinheiro. Nós estamos nisso porque nós recebemos uma revelação de Deus na nossa vida. Está nos colocando no propósito de Deus. Eu andei pesquisando sobre humildade. O dia o Senhor falou para mim, na nossa coração em casa, 2 anos atrás ou 3, vocês não são humildes. Eu dizia, Deus, como que eu não sou humilde? Eu acho que eu sou um pouco de humildade. Até que você já perdeu toda a sua humildade. Mas humildade não é andar descalço, não é andar com roupa velha. Sabe a humildade o que é? É o que o livro de Eclesiastes fala para mim, que eu fico pobre. Eu fico pobre, eu vou voltar. É reconhecer que apesar da unção que está sobre a minha vida, eu não sou maior do que nenhum de vocês aqui. Aliás, eu sou o menor. Alguém fala que o tamanho não é só que isso daqui não vai funcionar sozinho. Peças fundamentais dessa cabeça. Isso tudo que Deus está ajudando. Tudo tem um propósito de Deus, mas quando a gente boa, nós perdemos Deus. Mas nós estamos aqui. Escola de pé comigo. Vem aqui à frente. Se aproxima aqui, se aproxima aqui. Pega aqui, pega aqui.
ajudar. E aí nós erramos tanto, igreja, porque às vezes a gente sabe que uma pessoa tem emoção, mas digamos que ela tem um defeito no caráter dela, ou dele, de ser fofoqueiro, por exemplo. E aí nós não reconhecemos mais a unção que sobre aquela vida. E nós também saímos falando por aí, olha, é profeta, mas fala demais. Nós não só não reconhecemos como nós anulamos no meio da igreja, né? E quando eu me coloco nessa posição de que eu sou menor, eu sou humilde, eu estou aqui para servi-lo, eu reconheço a unção que está sobre a vida dessa pessoa, eu sei que ela fala demais, mas eu vou ajudar essa pessoa, eu vou ajudar orando, eu vou ajudar falando dela, eu vou ajudar falando com ela, sendo sincero. E nós vamos entrar num novo tempo de Deus, igreja, que eu vou ter que falar algumas coisas para você. E se você não reconhecer a unção que está sobre a minha vida, e que eu quero o seu bem quando eu falar, você vai embora da igreja. A coisa mais difícil, igreja, é de liderar são pessoas bíblicas. Você é bíblico, Senhor. É mais fácil criar um monte de regras à luz até da palavra de Deus. E aí nós vamos lá para caminhar nessa regra. E furou essa regra, a punição está aqui embaixo. Aí eu vi um ambiente de obediência. E aí eu não ajudo a pessoa a voltar ao lugar que elas caíram, que elas perderam, a restaurar o fim. E quando eu perco a ligação com Deus. E quando eu trago uma punição, eu não ajudo a fazer com que essa pessoa se reconecte a Deus. Mas quando eu amo aquela pessoa, eu ajudo ela a se reconectar a Deus. Esse é o fundamento. É por isso que nós vamos fluir nesse fundamento apostólico. Ninguém vai ter título, já é apóstolo, nada disso, isso é uma nojeira. É um reconhecimento que Deus vai trazer sobre a sua vida e a minha. Essa manhã ninguém